Essa é a fase mais complicada de Gorillaz. A história de Gorillaz nunca foi algo centralizado, sempre foi contando com vídeos, entrevistas, artes, mas dessa vez eles superaram. A história foi contada por um podcast do 2G, o Discord bagunçado da banda, umas histórias divulgadas pelas redes sociais e algumas cartas do Murdoch, ou seja, a fase mais complicada de se contar e de se acompanhar até hoje, pois foi contada de várias fontes. Em maio de 2021, provavelmente após usar muito o portal da época do álbum Soul Machine, abriu-se um buraco demoníaco sob a Kong Studios, o deixando inutilizável, e uma reforma foi feita lá. Durante esse tempo da reforma, a banda fez uma viagem com o trailer do Murdoch. A banda levou seus instrumentos e equipamentos de gravação com eles, e foi nesse período que eles lançaram o EP Meanwhile de forma surpresa. E em agosto de 2021, o EP foi lançado como uma homenagem ao Carnaval de Notting Hill, um evento anual que geralmente acontece em Londres todo mês de agosto, mas não poderia ocorrer entre 2020 e 2021 devido à pandemia global. Em dezembro de 2021, a banda teve alguns problemas com uma organização secreta de música chamada GMC, que a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Em julho de 2022, a banda anunciou que havia se mudado para Silver Lake, em Los Angeles, enquanto o departamento de esgoto de Londres continuava a restauração da Kong Studios. Durante esse tempo, eles focaram em produzir seu novo álbum. Enquanto isso, Murdoch se tornou-se cada vez mais interessado no ocultismo e eventualmente fundou um culto com um foco no sobrenatural, apelidado de The Last Cult. Após o mesmo falar que teve uma profecia onde conseguia ver o futuro, onde ele liderava um culto, o resto da banda não gostou muito da ideia, mas Murdoch os convenceu que seria um culto para espalhar o amor e a união e coisas boas. Então os membros aceitaram fazer parte do The Last Cult. No culto, o T.D. recebeu o papel de O Escolhido e iniciou um podcast como forma de registrar os primeiros dias do The Last Cult. Com o tempo, o 2G falou sobre várias tarefas que lhe foram atribuídas, incluindo cavar buracos, pintar o obelisco gigante e lavar as roupas do Murdoch. Mas a sua tarefa mais importante era encontrar livros para Noodle. O buscador da verdade foi dado a Russell. Nessa época, a banda começou a receber estranhas transmissões de televisão e ele foi encarregado de assistir essas transmissões e resolver o mistério por trás delas. Russell descobriu que todas as transmissões eram dos anos de 1920 até 1998, seguindo um padrão de 25 anos de intervalo. Assistindo essas transmissões, Russell conseguiu ver o futuro, onde a banda seria presa após fazerem algo de errado próximo ao letreiro de Hollywood. Esse evento foi apelidado de A Ruptura por Russell. Conforme ele observava as transmissões pela TV, sua consciência ficava visivelmente abalada. Noodle ficou com o papel de erudição e de estudar toda essa situação e de guiar a banda de forma segura para a ruptura. Noodle observava o 2G pintando o obelisco para aumentar a recepção do sinal para o Russell. Nesse momento, Noodle se questionou se isso de culto estava indo longe demais, enquanto Murdoch observava a vizinha no qual ele estava afim. Também ficou implícito que Murdoch pode ter iniciado o culto simplesmente na tentativa de impressioná-la. Essa vizinha se chama Moonflower, uma alta sacerdotisa do culto de cor azul Forever Cult. Ela não se impressionou muito com Murdoch, nem com o The Last Cult, e o ciúme do Murdoch cresceu quando Moonflower começou a mostrar interesse no 2G. Ela o visitava e algumas vezes o 2G mostrava interesse nela, como mostrado em seu podcast. Embora Murdoch tenha dito várias vezes que o 2G só mostrou interesse nela para, de certa forma, se vingar com o acontecimento da Paula Cracker de anos atrás. Na década de 1920, Moonflower fundou o estúdio de cinema Hollywood Forever and Ever Pictures, acreditando que manter sua memória viva através do cinema seria o mais próximo que ela poderia chegar da vida eterna. Durante as filmagens de um filme, ela e sua equipe descobriram um poço que abrigava um demônio parecido com um monstro. Uma pessoa da equipe acabou caindo no poço e foi devorada por esse demônio. O estúdio optou por encobrir o incidente e continuar a produção conforme planejado. Com o passar do tempo, a equipe percebeu que havia parado de envelhecer. Quando o milagre acabou 25 anos depois, eles decidiram fazer outro sacrifício à criatura, mais uma vez interrompendo seu envelhecimento. O estúdio Forever and Ever se tornaram o Forever Cult, fazendo sacrifícios a cada 25 anos para garantir que viveriam para sempre. Voltando para os dias atuais, 2G continuou a passar o tempo com a Moonflower e acabou sendo recrutada para o culto eterno, depois de beber um chá misterioso feito no jardim do culto eterno. Por meio de sua preocupação com a segurança do Russell e 2G, Noodle começou a reunir suas próprias pistas
descobrindo assim uma estranha conexão entre a Moonflower e a Lady Holly Doon, uma atriz e produtora de cinema na década de 1920. Ela chegou à conclusão de que Forever Cult existe desde o início do século XX, disfarçado como um estúdio de cinema chamado Forever and Ever Pictures, que era parcialmente propriedade da Lady Holly Doon. Moonflower tinha sequestrado o Tio G para ser usado como oferenda do tal demônio e continuar com sua juventude de todo o Forever Cult, assim fazendo o ritual de 25 a 25 anos. Moonflower sentiu imensa culpa por suas ações por muitos anos, e quando o Tio G foi escolhido como sacrifício, ela começou a deixar pistas para o Murdock, o Russell e Noodle, na esperança que eles intervissem e quebrassem o ciclo. Então a banda foi salvar o Tio G no antigo estúdio de cinema sob o letreiro de Hollywood, a tempo de interromper a cerimônia. Suspenso por uma corda, o Tio G foi lentamente abaixado em um poço para ser comido por um monstro e continuar o ciclo do culto eterno. Depois de mudar de ideia, Moonflower tentou resgatar o Tio G, enquanto o resto da banda lutava contra os membros do Forever Cult. Quando Murdock acidentalmente deixou cair seu perfume feito com sua água de banho no poço, ele foi consumido pelo monstro, fazendo-o explodir e causar a ruptura. Os membros do culto eterno viraram cinzas quando o ciclo foi quebrado, com Moonflower caindo no chão aparentemente morta. Murdock fugiu da cena do crime enquanto o departamento de polícia de Los Angeles chegava, e como o corpo da Moonflower estava caído ao lado da banda, eles foram presos e levados para o hospital de Los Angeles. Judy e Noodle foram interrogados, enquanto o Russell continuava a assistir o The Stack Channel antes de finalmente sair dele. Murdock chegou quando a recém-falecida Moonflower se levantou de uma maca para encontrar o Murdock e começou a envelhecer rapidamente. Os dois se beijaram enquanto os policiais, médicos e pacientes assistiram incrédulos. Apesar de sobreviver à ruptura, Moonflower teve apenas mais alguns dias de vida antes de se transformar em cinzas também, assim como o resto do Forever Cult. Ela suspeitou que esses dias foram dados a ela como uma recompensa por sua parte no resgate do Tio G, revelando a Murdock que ela acha o Tio G puro demais para o sacrificar, e que ela estava deixando pistas para a banda para o ritual o tempo todo. Moonflower passou seus últimos dias namorando Murdock, pois correspondeu às suas investidas amorosas, apesar de conhecer sua verdadeira natureza. Dias depois, ela virou cinzas depois de passar uma noite com Murdock e assistir um antigo filme The Hills Are Angry, que ela gravou com sua equipe nos anos 20. Ele guardou suas cinzas em uma urna para se lembrar dela para sempre. E assim acaba mais uma fase de Gorillaz. É óbvio que nossos heróis um dia vão voltar, mas também tá claro que vai demorar um pouquinho mais, porque o filme que contaria a continuação de toda essa história foi cancelado pela Netflix, infelizmente. Como eu disse, essa fase foi uma das mais complicadas, porque os caras contaram história, inclusive até no TikTok. O que é difícil as pessoas acompanharem em todas essas redes sociais, né? Foram várias fontes. Se fosse uma fonte mais centralizada, acho que seria muito mais fácil. Porém, na minha opinião, essa fase aqui foi muito confusa e uma das fases mais sem graça de todas que eles já fizeram. Eles poderiam muito bem ter investido melhor, poderiam ter feito as coisas melhores, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Eu acho que, inclusive, o filme iria ajudar muito no desenvolvimento dessa fase, porque muitas coisas muito provavelmente seriam contadas lá. Mas enfim, no final eles conseguiram desenrolar uma coisinha ou outra aí. O conceito da fase é muito interessante, mas eu acho que o desenrolar dela não foi tanto assim. Mas enfim, é isso. Até a próxima fase, então. Até daqui a alguns anos, na próxima fase de Gorillaz.